Então vamos lá, gente. Ó. Então, na verdade, isso aqui é uma continuação do que a gente trabalhou na aula anterior sobre liberdade. Então, na aula anterior, a gente viu a liberdade de ação, e dentro da ideia de liberdade de ação, a gente entendeu de que maneira a gente pode aplicar essa questão do isolamento do ponto de vista do Hobbes, onde o Estado assume a nossa liberdade, a gente abre mão de nossa liberdade para que o Estado tome as melhores decisões para nós. A gente viu em Locke aquela ideia de que se todos viverem de forma harmônica, cada um respeitando a liberdade do outro, é possível atingir um estado de ordem e de progresso. Vimos em Montesquieu que liberdade é aquilo que está submetido à lei, então não existe lei universal. O que existem são fatos sociais que determinam as leis, tá? E a gente fez uma reflexão rápida sobre Spinoza, dentro daquela ideia de liberdade ilusória e afetos. Eu quero trabalhar com vocês hoje 3 palavrinhas básicas. A primeira, lógico, liberdade, que é a espinha dorsal da aula, mas quero trabalhar também dever e juízo, e valores, dever e valores. Dentro da ideia de dever e valores, eu vou debater 2 filósofos. É importante vocês entenderem que eles não são contemporâneos. Tá? Um é do século XVIII, o outro é do século XIX. Mas as ideias deles são capazes de a gente construir uma tese, ainda dentro da liberdade. Só que agora é uma liberdade de razão. Vimos liberdade, o primeiro princípio, liberdade de ação. Agora você pode entender que essa aula é liberdade de razão. Então vamos lá. Uma janela. Vamos para a aula. Aqui. F5. Beleza. Para a gente entender a liberdade de razão, a gente precisa, antes de tudo, entender o que é dever e o que são valores. Porque o que é a liberdade de razão? A liberdade de razão é a gente fazer aquilo que a nossa razão nos motiva a fazer. Que está muito ligada à ideia de ação, mas que ela vai além da ação. Porque, vejam, um gato, ele tem uma certa liberdade de ação, porque ele faz. Um gato adestrado, um cachorro, vamos pensar um cachorro. Um cachorro adestrado, ele tem ações diferentes de um cachorro que não é adestrado. Então, a gente entende uma liberdade de ação para quaisquer animais, por exemplo. Agora, a liberdade de razão, somente quem é dotado de razão é capaz de usar. Nós, seres humanos. Porque há em nós um dispositivo que está além dos instintos, que está além da nossa natureza, que é a nossa razão. Então, a liberdade de razão, ela acaba sendo, de certo modo, a liberdade de fazer a partir da razão, que é a nossa capacidade de escolha. Nós só temos capacidade de escolha, por exemplo, de seguir os deveres, de respeitar os valores, porque nós temos razão. Um cachorro, ele não tem essa capacidade de escolha. Ele não tem. E mesmo que ele escolha alguma coisa, essa escolha dele não está no campo da razão, essa escolha está no campo da vontade, está no campo dos instintos. E aí, como é que nós podemos aplicar isso? Antes de eu apresentar os 2 filósofos que a gente vai discutir, eu quero, num primeiro momento, fazer com vocês uma conversa sobre o que são deveres e valores. O que é valor? Entenda que você vai poder aplicar muito isso em algumas redações, em algumas argumentações. Valor é o juízo que a gente sobre algum aspecto da sociedade. Por exemplo, eu tenho conversado com alguns de vocês que têm dado um juízo para a filosofia que outros alunos não dão. Então, por exemplo, tem alguns que gostam mais de filosofia, outros não. Então, a filosofia ela tem um valor para um que não tem para outro. Vamos sair um pouco desse campo educacional, vamos para o campo da sociedade. Há algumas pessoas que, por exemplo, sonham em constituir família, casar, ter filhos. Outras projetam a vida só. Porque o juízo que eles aplicam a esse valor chamado família, o juízo que eles aplicam a esse aspecto da sociedade chamado família é diferente de outros.
E aí, cabe ao indivíduo racional escolher como aquele aspecto tem valor para ele ou não. Entendendo que quando a gente fala de valores, a gente fala de dois tipos de juízo. Há primeiro o juízo de fato. O juízo de fato ele é objetivo. O juízo de fato não tem opção. Acontece e pronto. O juízo de fato ele independe do valor que eu imprimo naquilo. Vou dar um exemplo que eu coloquei, ó, estar chovendo. Quando eu falo, ó, tá chovendo, isso é um juízo de fato. É fato, está chovendo. Agora, o valor que eu dou para a chuva é diferente. Então, o valor que eu dou para a chuva não é um juízo de fato, é um juízo de valor. Se eu falar assim, nossa, a chuva é uma bênção. Beleza. Para mim, a chuva pode ser uma bênção. Agora, pensa comigo, aquela pessoa que mora na beira de uma encosta de um morro e que a qualquer momento aquela casa pode cair por conta da chuva. A chuva deixa de ser uma bênção. Gigi, como é que a gente pode pensar nisso, nesse fenômeno do isolamento por conta do corona? Há um juízo de fato. Há um juízo de fato. A doença existe, é uma pandemia. Até hoje, que a gente está tendo essa aula, hoje é 23, já são mais de 2 milhões e meio de pessoas infectadas. Já são aí, só no Brasil, quase 3 mil mortes. Daqui a pouco deve sair o boletim de mortes no Brasil. Já vai ter passado de 3 mil. Isso é um juízo de fato. Agora, qual é o juízo de valor que a gente dá? Para algumas pessoas, essa pandemia ela poderia ser compreendida de uma forma. Para outras, de outra forma. Mas o importante é que, seja no juízo de fato, seja no juízo de valor, os indivíduos eles têm deveres em relação à sociedade. Eu, por exemplo, eu posso defender outro tipo de isolamento. É um juízo de valor que eu aplico. Mas eu tenho deveres em relação. Tanto o juízo de fato quanto o juízo de valor, ele está na base das relações das sociedades. Gente, não há a construção de uma sociedade se não houver valores que conduzam a essa sociedade. E aí, cabe aos indivíduos entender esses valores de uma forma de valor, de um juízo de fato ou um juízo de valor. Eu tenho uma série de valores que eu assumi para minha vida, que estão diretamente ligados aos meus costumes, que estão diretamente ligados à minha tradição, que estão diretamente ligados à forma como que eu fui criado. Que para um outro professor amigo meu, independe. Mas tanto ele quanto eu temos valores de fato a cumprir na sociedade. Então, a reflexão que a gente faz nesse primeiro momento é que a sociedade, se ela não for guiada por valores, ela corre o risco do caos, vamos chamar assim. Ou, um outro caminho que a gente pode pensar é, esses valores, na verdade, engessaram a sociedade. Porque se você assume para uma sociedade grande valores de um grupo específico de pessoas, você está tirando a liberdade do todo. Pensando nisso, eu proponho uma reflexão a partir desses dois pensadores. O Nietzsche, século XIX, e o Kant, século XVIII. Entendendo que cada um deles vai ter uma abordagem sobre essa relação de dever e valor dentro de um princípio de liberdade diferente do outro. E aí cabe a você adotar e considerar aquele que para você tem mais significado, tem mais sentido. É importante você entender o seguinte: quando eu coloco aquele esquema debate Nietzsche e Kant, esse debate ele é metafórico. Nietzsche e Kant não se sentaram a uma mesa a discutir. Kant morreu em 1804. Nietzsche nasceu em 1844. Tá? E morreu em 1900. Então, você tem aí um intervalo de tempo entre os dois. Beleza? Então, vamos lá. Qualquer assunto, posicionamento que você for colocar depois do vídeo, você pode me perguntar aqui. Mas vamos dar sequência aqui. Nietzsche. O ponto de partida para a gente refletir essa ideia de deveres e valores em Nietzsche
é que Nietzsche ele já começa com a ideia da quebra de valores. O que o Nietzsche está entendendo? O Nietzsche, aqui eu não quero dar uma aula completa sobre Nietzsche, a gente vai ter um momento próprio para isso. Aqui eu quero entender de que maneira Nietzsche se coloca em relação à questão dos valores e do juízo. E Nietzsche já começa dizendo o seguinte, olha, todos esses valores que construíram a sociedade ocidental tornaram o homem escravo. Foi sendo criado ao longo da história da sociedade valores que, ao invés de fazer o homem refletir, pensar, fez o homem ficar escravo dessa moral, desses valores. Então, a sociedade, ela só vai ser uma sociedade, de fato, plena, quando esses valores foram quebrados e cada indivíduo construir seus próprios valores. E cada indivíduo construir sua própria forma de enxergar a sociedade. De que maneira? Nietzsche entende que a maneira que a gente vai quebrar os valores é rompendo com quem nos deu esses valores. E ele vai falar o seguinte, olha, a sociedade judaico-cristã ocidental, ela, de alguma forma, ela matou a natureza do homem. Ela fez com que a gente seguisse regras, ela nos convenceu de que as regras elas são necessárias, a ponto de a gente não pensar mais, a gente simplesmente reproduzir essa moral. Gente, dois grupos são muito criticados por Nietzsche. Os gregos, principalmente Sócrates e Platão, e os cristãos. Para o Nietzsche, os gregos despertaram a gente para a razão. E os cristãos convenceram a gente que a gente tem que estar escravo de uma moral específica. Logo, esse juízo de valor que a sociedade cristã determinou para todo mundo, ele deve ser quebrado. Porque como esse juízo de valor é subjetivo, ele vale somente para os cristãos, ele não vale para todo mundo. E para quebrar esses valores, o Nietzsche vai propor algumas teorias, alguns conceitos. O primeiro ele chama de filosofia do martelo. Didi, o que é a filosofia do martelo? Ele vai falar o seguinte, olha, tudo que se ensinou até hoje, na verdade, nos matou. Ele começa a filosofia do martelo com uma frase que eu acho muito legal. Ele fala, olha, os homens, eles inventaram o ideal para negar o seu real. O que os homens fizeram na visão do Nietzsche? Ficou criando um tanto de modelo perfeito de vida, ficou criando um tanto de juízo de fato, ficou criando um tanto de valor, e esses valores, muitos deles são inalcançáveis por nós. Mas a gente segue esses valores para que a gente negue a nossa natureza real, para a gente negar as nossas vontades. Gente, tem muita gente aí, por exemplo, que tem que ficar em casa. Por que tem que ficar em casa? Não sei. Porque o ideal é ficar em casa. Não, tem que ter isolamento vertical. Por quê? Não sei, alguém falou. E aí a gente se prende a esses modelos perfeitos, quando, na verdade, esses modelos só nos escravizaram. O Nietzsche aqui está dizendo o seguinte, ó, se a gente ficar preso a esses modelos de vida perfeito e ideal, se a gente ficar preso a esses juízos, a esses valores, a gente nunca vai ser livre. Se você conversar com um cristão, Nietzsche pensaria, o cristão diria a você, eu sou livre porque eu entreguei minha vida para Deus. E Nietzsche diria, mas quem disse que isso é liberdade? Deus é o modelo ideal de vida. A sua natureza é diferente disso. E por que Nietzsche chama de martelo, filosofia do martelo? Porque a ideia dele é quebrar essa moral. A ideia dele é quebrar esses valores. É cada indivíduo viver por si, a partir da sua própria vida, a partir da sua própria maneira de enxergar a vida. Se desprendendo dessa moral cristã, se desprendendo dessa razão grega. E aí você me perguntaria assim, mas Gigi, então Nietzsche vai propor uma nova forma de vida? Não.
Ou então você me perguntaria assim, Gigi, como quebrar? Nietzsche não responde. Por um motivo simples. Se ele te responder isso, ele vai estar criando um novo modelo de vida. Ele vai estar criando um novo ídolo. O que são ídolos? Ídolos são esses modelos perfeitos de vida. Que a gente vai criando, que a gente vai construindo e que vai nos escravizando. Esses valores que a sociedade determina para a gente seguir, esses juízos que a gente acaba aplicando a esses valores, nada mais são, na visão do Nietzsche, do que ídolos, que por meio de um martelo devem ser quebrados. Por isso, quebrar esses valores. Ainda em Nietzsche, ele vai desenvolver um outro conceito que ele chama de tempo e eterno retorno. O que é o tempo para o Nietzsche? O tempo é o agora. O tempo não é o depois. O tempo é o agora. E ou eu vivo agora, ou eu vou perder a capacidade de ser feliz. Há uma frase no livro dele chamada Assim Falou Zaratustra, que eu acho genial. Ele fala assim, olha, se te apetece esforçar, esforça-te. Se te apetece fugir, fuja. Se te apetece repousar, repouse. Aqui ele está falando o seguinte, ó, faça aquilo que você quiser fazer agora. É como se ele estivesse dizendo, por exemplo, para um ambulante que está parado e há 30 dias não vende um objeto que ele vendia. Você quer vender, meu? Põe teu saco nas costas e vai vender. Você não sabe se amanhã você vai estar vivo. Nietzsche diria, olha, o tempo é o agora. O agora não volta mais. É um eterno retorno. Eu saí daqui, deixa eu só me achar aqui, porque eu saí da imagem. Deixa eu voltar aqui, porque minha câmera deu algum probleminha. Voltei. Não voltei. Só um minutinho. Voltei. Aí, estamos nós aqui juntos. Então, o que o Nietzsche aqui diria? Ele falava, olha, não dá para você deixar para amanhã. Essa conversa, por exemplo, dos cristãos, de que a vida na terra é um sofrimento, porque o reino dos céus é o lugar onde eu vou me encontrar, então eu vou ser feliz no paraíso. Nietzsche fala, não. É o agora. Não há depois, não há retorno. Há uma outra frase no mesmo livro, Assim Falou Zaratustra, que Zaratustra, que é o profeta persa, que Nietzsche cria o personagem, fala, olha, não recue ante nenhum pretexto. Porque o universo vai se organizar para dissuadir de realizar a vida que você deseja. Ou seja, o que você quer fazer, faça. E por que a gente não faz? E por que a gente não faz? A gente não faz porque existe um conjunto de valores que nos prende. Existe uma moral. Se eu falar para aquele ambulante, vai vender teus produtos na rua e dane-se, ele vai, não, você é louco. Estou infringindo uma regra. Eu estou desrespeitando uma lei. Eu estou deixando de fazer aquilo que está na base das relações humanas, que são os deveres. E aí, nessa hora, vai nascer a ideia do super-homem de Nietzsche. Quem é o super-homem? O super-homem é aquele que conseguiu quebrar os ídolos. O super-homem é aquele que conseguiu superar a essa moral que constitui a sociedade. E que construiu sua própria moral. E o pessimismo de Nietzsche faz ele concluir que até hoje ninguém atingiu a condição de super-homem. Porque nós estamos presos a uma moral. Nós estamos presos a esse conjunto de valores. Aparece uma tese de Nietzsche que eu gosto muito também, que é a ideia de vontade de potência. Nietzsche fala, olha, em mim, eu, Gigi, existem duas forças antagônicas que controlam a minha consciência. Uma força, Nietzsche chama de força ativa. A outra força, Nietzsche chama de força reativa. É o ativo e o reativo, que estão toda hora na minha cabeça. O ativo é aquele que fala para mim assim, faz, você tem que fazer. É isso mesmo. A vida que você deseja, só você pode fazer.
O reativo é aquele que fala, não vai dar certo. Desiste. O reativo é aquele que me convence que não vai dar certo. Gente, a gente está toda hora com uma força ativa e uma força reativa batendo na nossa consciência. O ativo falando, vai, faz. Desrespeita os deveres, construa o seu. Para de seguir normas. A sua razão pode te levar a fazer isso. Vai, rompe com isso. A sua razão te fez seguir normas. Rompa com essa razão. O reativo fala, não, é melhor você ficar do jeito que tá. É pecado, você vai ser preso. Teus produtos vão ser apreendidos. Melhor ficar do jeito que tá. E sabe qual que é a conclusão que o Nietzsche chega? A conclusão de Nietzsche é: a moral é o triunfo das forças reativas sobre as forças ativas. A gente vai sempre ser reativo. Nós somos seres reativos. O reativo vai sempre dominar as nossas ações. Por isso a gente vai sempre seguir as normas. E a conclusão que o Nietzsche chega: a gente vai ser sempre frustrado. Porque a gente vai estar sempre preso a uma razão despertada pelos gregos e uma moral judaico-cristã que escravizou o Ocidente. Beleza? Então, ó, deixa para o final. Beleza. Nietzsche propõe a quebra desses valores. Enquanto Nietzsche propõe que a gente deve romper com tudo isso para ser livre, Kant vai falar, não. Kant vai despertar em mim uma consciência do dever. Para Kant, a razão, isso aparece nesse livro dele, A Metafísica dos Costumes, de 1798. Para Kant, o que a razão faz? Para Kant, a razão desperta em mim a consciência que eu tenho que fazer aquilo que é certo. Kant é, talvez, o iluminista mais importante da história do iluminismo. O maior de todos. E como iluminista, ele não desperta para a razão. E ele fala, olha, cabe aos indivíduos viver conduzidos por uma razão, conscientes de que devem fazer aquilo que deve ser feito. E ele parte do seguinte princípio: o homem, para agir, ele antes disso pensa. A ação é precedida pela razão. Aquela desculpa que muitas vezes a gente usa, eu fiz sem pensar, em Kant isso não dá certo. Porque Kant, o indivíduo razão, consciente daquilo que ele deve fazer ou não, ele pensa para fazer. Então vejam, para Kant, embora o indivíduo não concorde com o isolamento, por exemplo, embora o indivíduo esteja 30 dias em casa revoltado porque não pode trabalhar, a razão torna ele consciente do dever. E a razão faz com que ele, ao invés de quebrar as regras, seguir essas regras. Eu não estou tendo receita na minha empresa, mas eu tenho que pensar primeiro na saúde. É a consciência do dever. Olha a liberdade de razão aparecendo. É o indivíduo que pensou para agir e, ao pensar para agir, escolheu aquilo que deveria ser feito. Que na visão de Kant, nós partimos de dois tipos de ação. Um primeiro ele vai chamar de máximas. Máximas são ações subjetivas, são ações empíricas. Máximas, gente, é aquele tipo de ação que eu faço porque faz parte dos meus costumes. Então, por exemplo, uma pessoa religiosa, ela respeita a quarentena, por exemplo, pelo amor cristão, pela caridade cristã. É uma máxima. Um ateu não respeita a quarentena pela caridade cristã. O ateu respeita por causa da ciência, por exemplo. Mas seja o ateu, seja o cristão, cada um está fazendo aquilo que a consciência determinou que deveria ser feito. É uma máxima, é empírico. Está muito ligado aos costumes do indivíduo. Por isso que a obra chama Metafísica dos Costumes. Está ligado com a forma do indivíduo proceder à vida. Isso é máximo. A máxima, gente, é um juízo de valor, se eu voltar no quadro anterior.
Porque é como eu imprimo naquilo a minha consciência subjetiva. Já as leis estão no campo da moral. Lei é fazer aquilo que deve ser feito. É objetivo. A lei, ela parte de uma consciência do indivíduo. Seja o cristão, seja o ateu, os dois estão respeitando a quarentena. Porque parte de uma moral. Gente, lei aqui, eu não estou falando lei no sentido de prisão. Lei no sentido de fazer aquilo que tem que ser feito. E liberdade, para Kant, as ações são livres a partir da razão. A partir da consciência do dever. A sala está cheia de gente, cada uma de acordo com uma forma de vida. Cada um dentro de uma, me fugiu a palavra, de uma criação. Mas todos estão em casa. Porque isso é uma ação objetiva. Isso é um juízo de fato. Isso está no campo das leis. Se eu perguntar para um aluno que o pai é pesquisador cientista, ele vai me dar a explicação de estar em casa à luz da ciência. Se eu perguntar para um aluno místico, ele vai me dar a resposta a partir da mística. Por causa das máximas. Mas todos vocês, conscientes do dever, estão em casa. Ou seja, enquanto um propõe quebrar os valores, o outro propõe criar uma consciência do dever. E essa consciência do dever, ela nasce de uma ética dos valores. Ela nasce de uma ética dos deveres. O que é ética para Kant? É fazer o que tem que ser feito. Para Kant, ética não é felicidade. Ética não é o agora. Lembra do Nietzsche? Vida é agora. Viver é o agora. Eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Então, se te apetece repousar, repousa-te. Para Nietzsche é isso. Para Kant, não. Se eu quiser fazer o que tem que ser feito agora, talvez isso vá trazer consequências para o futuro. Então, o que deve ser feito? Qual é a consciência do dever que eu desenvolvi? A felicidade ela é submissa ao dever. Me faz feliz não significa que eu devo fazer. Eu devo fazer aquilo que a consciência do dever faz. E, para explicar isso, Kant desenvolve o chamado imperativo categórico. O que é o imperativo? O imperativo é uma ordem. Uma ordem. E por que é categórico? Eu não tenho escolha, eu tenho que fazer. Se eu desenvolver a consciência do dever, eu devo seguir esses princípios aqui, ó. Primeiro imperativo. Agir de tal forma que sua ação seja considerada uma norma universal. Se eu saio de casa e coloco a vida das pessoas em risco, eu não estou buscando o bem comum. Eu estou buscando o bem próprio. Justificaria Kant o isolamento total. Então eu, consciente do dever, fico em casa. E quando eu fico em casa, todas as pessoas que me rodeiam me veem ficar em casa, vão ficar em casa também. Eu não posso pensar no bem individual. Eu tenho que pensar no coletivo. E eu só sou capaz de pensar no coletivo se eu tenho a consciência do dever. E eu só vou ter a consciência do dever se eu desenvolver uma liberdade de razão. A minha ação, ela é antes de tudo uma razão. Eu penso para agir. Então eu tenho que pensar que a minha ação deve se tornar uma norma universal. Algo que vá produzir o bem de todos. Não o meu próprio bem, não o bem individual. Um segundo imperativo muito interessante, ó, tomar a humanidade como um fim e não como um meio. Eu não posso fazer do outro um instrumento para que eu atinja um bem depois do outro. O outro é meu fim. Eu não posso simplesmente passar por cima das pessoas para que eu atinja a minha felicidade, porque isso não é ética. Eu não posso quebrar os valores. Porque eu quebrar o valor, eu estou pensando somente em mim e não estou pensando no ser humano. E como que Kant termina essa conversa? Ele diz o seguinte, olha, se nós entendermos o que é o imperativo categórico, nós seremos capazes de
despertar em nós a consciência do dever. Despertando a consciência do dever, nós vamos ter uma sociedade com bases sólidas. Enquanto isso, o que Nietzsche falou para nós? Se a gente continuar preso a esses deveres, a esses juízos, a gente vai ser sempre escravo. Então, a sociedade vai ser melhor quando cada um construir seu próprio valor e viver dentro desse conjunto de valores que ele próprio criou para si. Beleza? Agora, deixa eu só parar aqui a gravação. Interromper a gravação.